Olá, alunos do sétimo ano. Vamos dar início à nossa aula do dia de hoje, discutindo o capítulo 6, né? Espaço cênico entre o real e o imaginário. E vamos debater aqui o tema As paisagens no teatro. O teatro, ele aborda uma ampla variedade de histórias. Ele pode nos apresentar situações do passado, do presente e do futuro. Pode também nos contar narrativas realistas ou mágicas, né? Também com personagens históricos, podendo ser animais, seres inanimados e também inventados. Uma das artes responsáveis por recriar ambientes e atmosferas dentro do teatro é a cenografia, né? Cenografia. Então, é essa a forma de estar recriando, recontando as histórias, né? Dentro também, usando também, na verdade, né? Sendo utilizado para as histórias esses tipos de personagens, né? Como foi citado. Como vimos no capítulo anterior, né? Um espaço mais tradicional onde a arte teatral acontece é o palco italiano. No decorrer dos últimos séculos, 2 séculos, a arte cenográfica, ela encontra alguns tipos de palco, né? No qual a cena está separada do público, um local privilegiado para a situação e o desenvolvimento da peça que vai ser desenvolvida. Dentre os artistas que se destacaram pelo uso do palco italiano, apresenta dois importantes cenógrafos, né? O Tcheco e o Josefá. O italiano radicado no Brasil, Giovanni, também foi um dos artistas que se destacaram dentro dessa área. Eles inovaram a criação das paisagens cênicas, partindo do pressuposto, né, do princípio de que o espaço teatral não precisava ser decorado ou ilustrado, e sim, né, por ser um espaço que provocasse e aguçasse os sentimentos e a imaginação dos espectadores, né? Então, dependendo do tema, né, com o decorrer da apresentação, eles iam, né, vendo a necessidade ali de momento que chamasse atenção e muitas vezes até a participação, a interação, né, do público, né? O público também interage, né? Tem essa oportunidade de estar interagindo ali dentro do espetáculo, né? Juntamente com os personagens. Então, alunos, apesar do palco italiano ser o espaço mais usado nas peças teatrais e clássicas, elas também sempre são apresentadas, às vezes, em vários tipos de ocasiões, né? Não é só exatamente no teatro, mas também, e dependendo da necessidade, aonde o teatro for, ele vai ser apresentado, certo? O palco italiano, ele permite várias trocas de cenário, né? Você pode estar colocando cortina, você pode estar retirando essas cortinas, né? Dependendo do local e do cenário onde está sendo apresentado. Ele também pode ser apresentado como em transportes, né? Uma peça com características de um espaço cênico, ele não é convencional, certo? Não digamos, da mesma forma, né? Ele pode ter as suas mudanças de acordo com a situação, certo? O grupo Galpau encarou um desafio. O, a trupe mineira decidiu montar sua própria versão da peça Romeu e Julieta, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Então, esse artista, né, que ele criou essa historinha, ele criou essas personagens, né, ela já foi apresentada em várias versões, né? Cada artista, ele desenvolve
né? Dentro dessa história de Shakespeare, ele desenvolve o seu cenário, a sua forma de apresentar, de acordo com a necessidade. Na tragédia de Shakespeare, a história se desenrola em uma sacada e em diversos outros cômodos de uma casa. Então, na rua da cidade, era uma igreja e um imenso salão de festa, né? O grupo contou como proposta de uma acenação de Gabriel, né? Gabriel Vilela, que resolveu a diversidade espacial proposta no texto original do seguinte modo: ao invés de criar imensos cenários, ele mudava a cena para uma peça, adotou elementos utilizados no circo e em números de palhaços, né? Então ele colocou, digamos assim, ele enfeitou essa peça com a presença de palhaços, né? Contando para isso a imaginação do público, certo? Então o artista Vilela, ele levou essa peça para a rua, né? Então lá na rua ele colocava, expunha sua peça e aí ele colocou alguns implementos, né? Alguns elementos como a questão do palhaço, né? Para estar chamando a atenção do público, certo? O elenco ele atuava sobre carro, né? Então não era exatamente um palco de um espaço físico, né, ali fixo. Ele colocava em cima de esse palco ele levava em cima de um carro, certo? E aí a criatividade do jogo cênico permitiu ao grupo aproveitar diversas possibilidades fornecidas por essa estrutura e pelos objetos utilizados, certo? Então, essa história, né, de Shakespeare, ela foi recriada, reinventada, recontada de várias formas, certo, alunos? Eu gostaria que vocês revissem, né, tudo isso que a gente viu aqui e desse uma lida, certo, nas páginas até a 97, certo, para a gente estar respondendo as atividades, certo? E bons estudos.